E sobre o conjunto dessas ações adotadas pela cidade de São Paulo no atual momento da pandemia, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo mais uma vez, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Secretário, mais uma vez bem-vindo aqui à Jovem Pan, como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia, Karine. Estou à disposição de vocês. Secretário, falando primeiro sobre esses insumos, né, o oxigênio e também os medicamentos para o kit intubação. A situação de São Paulo é confortável ou existe algum risco de desabastecimento próximo, secretário? Bom, em relação ao oxigênio, nós inclusive trocamos os tambores de oxigênio dos grandes hospitais, como Embu-Mirim, como Itaquera, foram trocados, ampliando a capacidade do nosso fornecimento a esses hospitais. Também recebemos a doação de 400 cilindros da Fiesp, que foram distribuídos em todas as nossas unidades, e as 19 mini-usinas que o município comprou. Nós já instalamos 5 delas, hoje inclusive está sendo instalada a usina, a mini-usina, no HD Flávio Gianotti, e devemos, durante a semana, ainda instalar na UPA Tito Lopes, em São Miguel Paulista, também no pronto atendimento da Lapa, no pronto atendimento do Butantã e no pronto socorro no Embu-Mirim. Aliás, no Embu-Mirim já é a segunda, tivemos a primeira unidade no Embu-Mirim 1 e agora será no Embu-Mirim 2. Muito importante, isso está nos dando uma autonomia de oxigênio bastante importante. Em relação aos insumos, nós, no ano passado, fizemos uma ata de compra do kit intubação. Felizmente, a gente tem o fornecimento toda semana por parte do fornecedor do kit intubação. É óbvio que a gente um pouco sempre atuando no limite por conta da quantidade muito grande que a gente ainda tem de pessoas internadas. Os leitos de UTI têm hoje a taxa de ocupação de 82%, enfermaria 63%. Então, isso a gente também tem que ficar muito atento para que a gente não tenha qualquer problema. O kit de intubação é composto de um conjunto de medicamentos, né, que a gente vai adquirindo separadamente, eles não, nem sempre a gente consegue adquiri-los de forma conjunta, mas por enquanto, felizmente, a gente está conseguindo dar resposta a esses dois insumos importantes, que é o kit de intubação e também as mini-usinas de oxigênio. Secretário Edson Aparecido, agora a pergunta de Diogo Schelp. Secretário, bom dia. Os números de ocupação de UTI no município caíram de um patamar de mais de 90% de ocupação para pouco mais de 80% nos últimos números. A que vocês atribuem essa queda? Bom dia, Diogo. Na realidade, nós tivemos, como você disse, há cerca de 20 dias atrás, a taxa de ocupação de 93% nos leitos aqui da cidade. Nós temos alguns fatores. Eu acho que, primeiro, o impacto, o impacto positivo, que não dá para ser medido na sua totalidade, que foi as medidas de isolamento, a adesão da população, aquele período de feriado prolongado ajudou um pouco, ajudou bastante nisso. A outra, nós tivemos a ampliação de leitos de UTI na cidade. Nós abrimos 200 leitos na Uninove, leitos de enfermaria, leitos de UTI. Também fizemos uma ampliação de leitos em alguns HDs nossos e pronto atendimento. Então, eu acho que esses dois fatores foram muito importantes. Uma adesão da população às medidas de isolamento, a transmissibilidade da doença no mês de março e no início do mês de abril foi muito alta em todo o país, aqui na cidade não foi diferente, e essa ampliação da disposição de leitos aqui na capital. Nós ainda não podemos medir o impacto da vacinação. Já há uma redução de internações e de casos em idosos com mais de 80 anos, mas são números preliminares que a gente vai ter que ainda ter de maneira mais precisa para poder afirmar categoricamente que a vacinação está sendo também importante na redução do número sobretudo de idosos que estão sendo internados aqui na cidade de São Paulo. Rodrigo Constantino. Bom dia, secretário. Pois é, parecem ainda números resilientes, né, em relação à internação. Pergunta, há um levantamento de quanto dessas internações hoje são com a tal nova variante aí, a P1, no Brasil? Há esse levantamento? E a idade também, se nós temos realmente essa presença maior de jovens agora? Bom dia, Rodrigo. Nós fizemos aqui um trabalho há 2 meses atrás, que foi da identificação
Da testagem, nós fizemos 2 testes nas pessoas, numa quantidade aí que chegou a quase 6 mil pessoas em toda a cidade, nos 96 distritos da cidade, o que foi possível identificarmos que 64,4% das pessoas contaminadas eram com o chamado vírus P1, o vírus de Manaus, e cerca de 7,8% com o vírus do Reino Unido. Então, mais ou menos 72%, 73% das pessoas já com essas duas variantes, que tem, primeiro, uma viremia maior do que a primeira onda, as pessoas ficam um período de tempo maior internadas, e também apontou, não só pelos cenários e pelos gráficos que a gente tem, a mudança do perfil do paciente. Rodrigo, nós temos hoje um grau de internação, um número de internação do chamado jovem adulto entre 20 e 55 anos, muito maior do que foi na primeira onda, né? E que também tem se agravado. Normalmente são pessoas que resistem a procurar o sistema de saúde, porque demoram um pouco mais, 5, 6 dias, e quando procuram o sistema de saúde, já estão com sintomas graves, né? Então, há uma mudança, sem dúvida nenhuma, no perfil do paciente, que é agora esse jovem adulto de 20 a 55 anos de idade. Além disso, secretário, dessa resistência que o senhor fala em procurar o sistema de saúde, a gente também percebe que um grande problema em meio a essa pandemia são as festas clandestinas, são os desrespeitos, as regras, principalmente até por este público mais jovem. Ontem mesmo eu recebi uma imagem de uma avenida de Pirituba com bares, as calçadas lotadas, aglomeração, as pessoas sem máscaras. O que tem sido feito para coibir isso de forma mais incisiva mesmo, de fato? Olha, tem sido feita uma ação da vigilância sanitária aqui da cidade, do estado, junto com a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, mais de 740 festas desse tipo, aglomerações dessa natureza, foram nos 2 últimos meses desbaratadas, né? É uma coisa impressionante. As pessoas acham que, ou pelo menos uma parte da população acha que a pandemia já passou, né? E é sobretudo também esse jovem que o Rodrigo aqui se referia, é o jovem que vai para a festa, vai para a balada, se contamina, vai para casa e contamina a família inteira, né? Então, é muito importante que as pessoas saibam que a pandemia ainda não passou, né? O sistema de saúde ainda continua com uma pressão muito alta, não é possível vacilar em nenhum momento, e precisa haver um pouco a consciência, sobretudo, desse jovem em relação a essas festas. Porque o cidadão comum que precisa trabalhar, aliás, sai de casa para trabalhar de manhã, para dar comida à sua família à noite, esse não tem jeito, ele tem que sair, ele precisa trabalhar. E esse tem tomado cuidado, sai de máscara, entra no ônibus de máscara, enfim, só sai realmente quando precisa sair, né? Então, essas festas, esse tipo de aglomeração, que, aliás, a gente já apontava isso lá no início do mês de dezembro, quando num dos inquéritos sorológicos mostrou exatamente o avanço da pandemia nessas faixas etárias mais novas. Secretário, para a gente fechar falando sobre a vacinação aqui em São Paulo, a expectativa de avanço dessa vacinação, ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve inclusive no Senado, diz que existem problemas com a segunda dose da Coronavac especificamente e que muitas vezes estados e municípios não vêm cumprindo o cronograma do PNI, adotam outras pessoas, outros grupos para se vacinar. De que maneira o senhor avalia isso e a sequência da vacinação aqui em São Paulo, secretário? Olha, eu inclusive ontem troquei mensagem com o ministro Queiroga, ele tem razão, quer dizer, é importante que a gente cumpra a vacinação, cumpra o PNI, né? Aqui em São Paulo nós estamos no processo de vacinação das pessoas com 64 anos, profissionais da área de segurança, professores acima de 47 anos, profissionais de saúde acima de 47 anos. Vamos agora, dia 29, iniciar a vacinação de pessoas com 63 anos, depois dia 6, pessoas com 60, 61 e 62 anos. Também no início de maio, vamos vacinar os profissionais de saúde, tentarmos baixar a faixa etária dos profissionais de saúde. E dia 10, a gente inicia a vacinação de pessoas com comorbidades, né? Deficientes renais, que estão em hemodiálise, transplantados e também pessoas que têm síndrome de Down. É muito importante. Aqui o município, a gente tomou uma decisão que foi a de não usar a segunda dose como primeira dose,
isso foi muito importante. Quer dizer, a gente só realmente aplicou a primeira dose quando tinha e só aplicou a segunda dose também quando tinha a segunda dose. A gente não utilizou a segunda dose para aplicar como se fosse primeira dose. Nós devemos receber agora, no início de maio, um lote da Pfizer, isso já está confirmado pelo ministro e também pela Secretaria Estadual de Saúde. Estamos recebendo, neste momento, para vacinação, os lotes da AstraZeneca e recebendo o segundo lote da Coronavac. Nós, eventualmente, quando se tem algum problema pontual em alguma unidade nossa que não tem a segunda dose da Coronavac, a gente imediatamente faz aí um processo de redimensionamento para que as pessoas, em menos de 24 horas, sejam novamente chamadas e possam ter a administração da segunda dose da vacina. Temos que avançar rapidamente no processo de vacinação, que essa é uma das garantias para que a gente possa enfrentar de forma mais eficiente as consequências da pandemia. Secretário Municipal de Saúde aqui de São Paulo, Edson Aparecido. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pelas informações e gentileza. Um abraço. Obrigado, eu que agradeço.